Professor Paulo Rabelo de Castro, economista, ex-presidente do IBGE, do BNDES. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Muito obrigado, Thaís. Um bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui de volta à Rádio Bandeirantes e à Band News TV. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá, tem Vamos à tanta nossa coisa para a gente conversa. falar, professor. Queria começar falando sobre o orçamento, não é esse assunto tão técnico, mas que é vital. Eu peço aqui um pouquinho da paciência do nosso ouvinte, do nosso assinante, porque é o seguinte: o orçamento mostra a forma como a gestão de plantão vê o país. Então, como o dinheiro que sai do nosso bolso vai ser gasto? O que vai se fazer com tudo isso? Com aqueles trilhões arrecadados? É isso que diz o orçamento. E aí, essa peça orçamentária para 2025 foi entregue ao Congresso Nacional na sexta-feira e entra agora em debate. Alguns pontos aqui que são bem importantes. O primeiro deles, o governo diz que vai ficar no 0 a 0, déficit zero em 2025. Como? Adivinha, ganha um presente, quem adivinhar, aumentando a arrecadação. Em relação a esse ano, se criando principalmente formas de tributação sobre empresas e sobre o lucro de empresas. Em terceiro lugar, correção do salário mínimo, que deve passar para 1.509 no ano que vem, de acordo com as regras de reajuste que foram estabelecidas. E um outro ponto aqui que é bem importante e acende um sinal mais do que amarelo é, pela primeira vez na história, gastos com previdência social vão passar de 1 trilhão. Ou seja, muita gente já fala sobre uma reforma da Previdência de novo ter que ser discutida porque tem menos gente contribuindo e mais gente recebendo. Esse é o envelhecimento da população que causa esse tipo de problema. Professor, coloquei aqui só alguns pontos. Queria a sua análise agora. O que o senhor achou do orçamento que o governo Lula apresentou para o ano que vem? Você fez uma análise rápida, mas bastante densa, e mostrou a complexidade do tema para os nossos ouvintes e internautas. O que eu gostaria de dizer é que, para quem não entende desse assunto de orçamento da União, falando em trilhões, e trilhões é uma magnitude difícil da gente até entender, que são 1.000 bilhões, e ninguém está ganhando 1 bilhão, são poucos Elon Musk, sobre o qual vocês estavam falando agora há pouco, que atingem o nível de bilhões, e muito menos trilhões. Portanto, o que o nosso ouvinte, internauta da Band, tem que acompanhar e saber é que o governo continua sendo um grande gastador. O ritmo de despesa previsto para 2025 ele enseja um aumento real, ou seja, por cima da taxa de inflação, contando com a taxa de inflação prevista ainda na faixa de pelo menos 4%, de 2,5% reais de crescimento. Ou seja, o gasto do chamado governo central, que representa a União e os seus as suas principais autarquias, inclusive a Previdência Social que você mencionou, vai ter um novo salto de gasto não inferior a 7% a 8%. É mais do que o aumento previsto do salário mínimo, que deve ficar aí na faixa de uns 5,8%, indo para esses ainda mirrados R$ 1.500. Quando a gente ainda está na faixa de salário mínimo, consegue ter o salário mínimo pago corretamente, já é mirrado, mas é bastante. O governo gasta não R$ 1.500, mas 1.500, 1,5 trilhões, né? Ou seja, é uma magnitude completamente diferente, mas em termos de aumento, o governo continua gastador, no sentido de que ele está gastando mais vai estar gastando mais do que o aumento do salário mínimo. Ou seja, ele não está respeitando o ritmo do crescimento do próprio PIB. E é através desse PIB, ou seja, desta produção, como diz o economista, o PIB é a produção interna em cada ano, é desta produção interna que são gerados os tributos, os impostos, as contribuições,
com as quais o governo faz as suas despesas. O governo não cria receitas a não ser tirando de alguém, que somos todos nós que estamos aqui discutindo isso, todos aqueles que estão nos ouvindo e os que já foram trabalhar em outros afazeres não estão nos acompanhando. E através do pagamento diário de tributos é que nós financiamos esse grande gastador. E a produção de impostos prevista para o ano que vem é da ordem de 10%. Portanto, o governo conta com um país que continua tendo que aportar recursos num ritmo maior do que o próprio crescimento da economia. Isso não é correto. É por isso, inclusive, que o governo continua sendo aquele que sufoca os investimentos que poderiam deslocar o crescimento do Brasil e dos empregos para um nível realmente como nós gostaríamos e desejaríamos. De todos esses níveis de gastos que você mencionou, inclusive a Previdência, que realmente ultrapassa 1 trilhão dentro desse conjunto, é interessante verificar que o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, conta com apenas 60 bilhões desse conjunto, ou seja, é um valor relativamente muito pequeno, expressando que esse orçamento, além de ser muito grande, além de ser sempre inchado, ele é também muito engessado, ou seja, os gastos são feitos em função do que gastamos no ano passado, sem a gente se perguntar se aquilo que a gente está gastando bem ou não está gastando bem, se está gastando certo ou não está gastando certo. A gente gastará no ano que vem simplesmente porque já gastou no ano passado e tem que repetir o gasto. Esse gasto engessado é um gasto burro, é um gasto de quem não respeita a eficiência dos recursos e a necessidade de respeitar desses tributos que são a origem do gasto governamental. Mas, professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Essa questão é bastante polêmica, né? Apaixonante. A gente viu que agora o governo Lula, digamos assim, o setor público registrou um déficit nos últimos 12 meses, de julho a julho, de 1 trilhão 128 bilhões de reais. 1 trilhão 128 bilhões a mais, gastos a mais do que o governo arrecadou. Como não tinha dinheiro, na verdade o que o governo fez foi se endividar, tudo isso sem entregar nada. Se a gente for observar aí, em 18, 20 meses de governo Lula, por exemplo, ele não inaugurou nem reforma em casa de boneca. E apesar disso, acabou liderando esse mau comportamento do setor público. Isso inclui estados, municípios também, mas isso tem a ver com o exemplo que não é dado pelo governo central, gastando como se não houvesse amanhã, né? Para o chefe do governo pode não haver amanhã, né? De qualquer governo, mas para a população brasileira não é, professor? Você mencionou uma outra dimensão, Cláudio Humberto, importante deste orçamento a que se referia a Thaís. A Thaís deu dados referentes aos gastos não financeiros. Existe um enorme gasto que é financeiro e que é, portanto, considerado não primário. Alguém poderia dizer, então, é secundário. Mas não tem nada de secundário em tamanho. E você mesmo mencionou, passa de 1 trilhão o valor da dívida que é paga, porque vencerá no ano que vem, mais a perspectiva do pagamento de juros sobre o total do endividamento público. Estes encargos financeiros, que não incluem a própria rolagem, ou seja, a amortização, são enormes. E, portanto, esse aspecto desse gasto financeiro que também é um outro lado da moeda que o próprio Congresso deixa de apreciar.
Thaís deve ter mencionado aí, ela de fato mencionou, que nós teremos no ano que vem uma perspectiva pela primeira vez, porque este ano dificilmente isso acontecerá, um orçamento equilibrado. Ela usou a palavra equilibrado no sentido de que as receitas vão bater com as despesas, só que vão bater com as despesas primárias. Nós somos... Tá. Professor, eu posso só entrar nesse ponto com o senhor? É a Sônia Blota Claro, aqui. Sônia. Que prazer ter o senhor aqui no Jornal Gente conosco, esclarecendo. O senhor que é professor com P maiúsculo e está explicando de uma forma fácil para a nossa audiência todo esse imbróglio que acontece. E por que eu estou entrando nesse ponto com o senhor? Porque em julho, o Brasil teve um déficit primário de 21 bilhões de reais. E se a gente falar de déficit nominal, né, que conta os juros da dívida, em julho foi de 101 bilhões de reais. E a dívida pública já atinge 78,5% do PIB. E o déficit nominal nos últimos 12 meses está em 10% do PIB. Aí que é o rolo, professor. Agora estão falando em aumento dos juros por parte do Banco Central. Onde é que essa situação vai e como que a gente sai dela? Não sai dela do jeito que nós estamos fazendo, porque... o governo ele gasta demais, de certa forma contingenciando o Banco Central a pisar no freio. Pisar no freio na economia normalmente significa elevar juros. Quem eleva juros é uma outra parte do governo, que a gente considera autônomo e independente, mas é governo também, que é o Banco Central. Quando o Banco Central, olhando a gastança do outro lado da rua, que é também o governo, está fazendo do lado fiscal, ele aperta o freio monetário e eleva juros, como você acabou de mencionar, o governo central ameaçando elevar juros. Quando ele eleva juros, o outro lado da rua, que é o lado fiscal, começa a pagar mais juros. O que significa dizer que é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque o governo eleva os juros e ele é o próprio pagador principal desses juros que ele eleva, causando consequências para a atividade produtiva, para as atividades produtivas todas, no plural. De que forma? Juros mais elevados pagos pelo Banco Central determinam a elevação dos juros de tudo que a gente enfrenta. O que o empresário enfrenta quando vai buscar um capital de giro para sua empresa, do juro que você paga quando vai fazer um crediário, quando vai fazer uma compra à prestação, os juros passam a ser mais elevados para as empresas e para as famílias. Isso também é um freio para a economia. Se é um freio para a economia, tem menos PIB, ou seja, menos produção, e menos geração de tributos. Com menos geração de tributos, eu pago menos os gastos do governo, o que faz aumentar o tal do déficit. É por isso que o cachorro fica correndo atrás do próprio rabo. Tudo começaria com o contrário, o governo fazendo uma revisão dos seus gastos, como a gente faz em casa quando a gastança está muito grande, reúne a casa, reúne principalmente os mais gastadores e tem uma conversa séria. Isso não significa que todo mundo vai passar fome, nem vai passar necessidade, mas há, vamos dizer assim, uma conscientização, como disse o Cláudio Humberto, uma responsabilização geral. Se houvesse essa responsabilização geral, o outro lado da rua, que é o Banco Central, já não teria os argumentos que normalmente eles usam para elevar juros. E diga-se passagem, o Banco Central é bem amigo da Faria Lima e dos bancos, de todos aqueles que aplicam, porque no Brasil, curiosamente, diferentemente daí da França, dos Estados Unidos e outros lugares, pelo tipo de dívida que nós temos no mercado, o mercado financeiro, ao invés de ficar mais machucado, como seria realmente o certo, os juros subindo, o mercado financeiro também ter um recado de responsabilização. Aqui, quando os juros sobem, dado o fato de que temos dívida que é atrelada aos juros do dia, o mercado financeiro comemora. Então, nós temos, na realidade, uma situação social invertida, onde a parte mais rica da população e que
de certa forma, é a que é remunerada por juros, está sempre engordando, e a parte produtiva, com os juros mais altos, está sempre emagrecendo. Eu não vejo nenhuma graça nisso. Você vai dizer, mas por que então nós ainda temos um país crescendo? Temos um país crescendo porque o governo, ao gastar, ele também empurra a economia para frente e no embalo ele cria, através dos pagamentos de previdência, os pagamentos de assistência, e o próprio pagamento de juros, tudo isso representa gasto, mas é um gasto de baixa qualidade, não é um gasto atrelado ao aumento dos investimentos com os quais a gente poderia fazer o país ficar mais forte e mais produtivo. Professor, só uma observação, o mercado financeiro aqui se comporta como qualquer outro lugar, viu? Nos Estados Unidos, recentemente, com os juros elevados, os Estados Unidos voltaram, a renda fixa, né, nos Estados Unidos voltou a ser o investimento de sonho de muita gente, e isso explica, inclusive, aquela evasão de dinheiro de investimentos no Brasil para os Estados Unidos. Eram exatamente os investidores, sobretudo estrangeiros, levando dinheiro para investir na renda fixa americana, porque estava uma maravilha para eles, né? Não é só no mercado financeiro brasileiro. Podemos entrar nesse assunto numa outra oportunidade, mas o que eu digo para você, Cláudio Alberto, é que lá a configuração da dívida, ela tem a parte principal dela é em juros pré-fixados, ou seja, quando a taxa de juros sobe, normalmente o valor do papel de todo o estoque da dívida que já está no mercado, ele sofre uma redução de valor. Portanto, há também uma espécie assim de punição para o mercado, para os detentores de papel, quando o juro sobe. Obviamente, para quem não estava no mercado e vê o juro subindo, é uma atração. E essa é a razão pela qual, quando o juro sobe nos Estados Unidos, há normalmente uma saída de capitais da periferia, entre as quais o Brasil. Professor Paulo Rabelo de Castro esteve conosco nessa edição do Jornal Gente. Volta numa próxima oportunidade para falar mais conosco. Obrigado, professor. Boa semana, hein? Boa semana para vocês também, para a Sônia, Thaís, Cláudio, para você, Pedro. Um abraço para todos. Obrigada. Abraço, professor. Professor Paulo Rabelo de Castro, sempre conosco aqui no Jornal Gente, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.